Olá, estamos hoje com a nossa 10ª mesa de debates. Como o tempo passa rápido, né? E hoje com o nosso convidado super especial, que é o Dr. Luiz Krasuski. Ele é secretário-geral da ABPC, membro consultor da Comissão do Código de Processo Civil no Conselho Federal da OAB, advogado e professor aqui em Brasília. Contamos também com o nosso Dr. Paulo Jósimo, nosso super tributarista aqui de Brasília e do Brasil. Que é da vida sem os amigos, né? E comigo, Larissa Fridas. Hoje, nosso tema é um tema muito interessante, que o nosso professor aqui vai explicar pra gente um pouquinho mais. É uma discussão acerca das consequências da completude ou incompletude de fundamentação de acórdãos locais e dos recursos especiais e extraordinários no contexto da relevância e da repercussão geral. O título já mostra que é um tema denso, mas o nosso doutor e professor Luiz vai conseguir aclarar isso pra gente, porque ele já explicou um pouquinho e nós ficamos encantados. Doutor Luiz está aí com a palavra, explica pra gente. Muito obrigado, antes de tudo, Larissa, pelo convite, um dia muito especial estar aqui também com o doutor Jósimo. Dia da nossa Constituição, dos 35 anos da Constituição, então falar de Supremo, STJ, Poder Judiciário tem um gostinho ainda mais importante, né, depois desses 35 anos de ordem constitucional democrática. Vou tentar, como a gente falou antes, fazer uma breve contextualização do problema aqui, para a gente poder ter o nosso bate-bola. Eu acho que quando a gente fala nessa mudança de perfil das Cortes Supremas, aqui no Brasil, especialmente o STF e o STJ, o STF já com um processo de maturação institucional da repercussão geral que tem 16 anos, então a gente já teve muitas tentativas e erros, muitos acertos, né? Uma mudança de compreensão do Instituto, que é um acumulado de razões que nos permite ver talvez o caminho que vai ser trilhado agora pelo STJ na relevância de estar diante. Obviamente teve a emenda constitucional, teve a instituição do requisito da relevância da questão federal, mas ainda tem muita coisa que vai ter que ser definida pela lei e pelo regimento interno do STJ. A gente tem esse acúmulo de razões do próprio STF, mas especialmente acho que o ponto-chave é perceber essa mudança de perfil. Então, cortes que estão efetivamente vocacionadas, inclusive pelo texto constitucional, para ir além dos casos concretos, ou seja, ver questões, sejam elas, no caso do Supremo Tribunal Federal, constitucionais, que tenham relevância e transcendência, né? A fórmula que o nosso legislador usou no artigo 1035, parágrafo 1º, para identificar essas questões que são relevantes do ponto de vista econômico, jurídico, social, político, e que vão além dos interesses subjetivos das partes no processo. A relevância da questão federal tem essa cara também, esse sentido de pensar o que é uma questão federal relevante, né? A gente vai ter que densificar isso, o legislador vai fazer isso, a gente tem um projeto de lei encaminhado pelo STJ, Congresso Nacional, e tem essa discussão que está sendo travada, acho que no âmbito interno da Corte, até em como fazer esse debate. O tema que a gente vai tratar especificamente dialoga um pouco com isso, com essa mudança de perfil. Mas em que dimensão? É importante a gente olhar para a qualidade do combustível que alimenta as cortes. STJ e STF não decidem a partir de uma indagação abstrata sobre o direito federal ou sobre a Constituição Federal. Decidem a partir de casos concretos, de causas decididas. Claro que a gente poderia aqui problematizar um pouco isso, falar, mas e no IRDR, quando é só uma tese jurídica, sem um caso piloto? Inclusive, a STJ teve que se manifestar sobre isso e entendeu que, olha, se não tiver uma causa base, não implementa o requisito da causa decidida do artigo 105.3 da Constituição. Então, realmente é um debate, mas é um outro debate também complicadérrimo, que a gente não vai entrar aqui. O ponto é a gente olhar, o acórdão, ele tem que ter efetivamente enfrentado todas as questões que são necessárias e suficientes para decidir o caso concreto. E desse acórdão vão brotar as questões constitucionais também, que são o combustível para que se possa discutir uma questão federal relevante, para que se possa decidir uma questão constitucional relevante e transcendente. Qual que é o problema que a gente tem hoje? Hoje, quem atua nos tribunais superiores bem sabe que uma das grandes hipóteses de provimento de recurso especial é justamente a violação do artigo 1022 do CPC. Em que hipótese? Por exemplo, o tribunal local deixa de se manifestar sobre questão factual relevante para o deslinde daquela controvérsia. Então, aqui é hipótese clássica de aplicação do 1022 combinado com o artigo 489, parágrafo 1º, né, inciso 4º, que fala que o juiz, né, tem que se manifestar sobre todas as questões que sejam
necessárias, né, que possam modificar a conclusão a que ele chegou. Ou seja, não pode se omitir contra um fundamento relevante que poderia modificar a conclusão a que o tribunal, por exemplo, chegou. Então, a STJ, geralmente, duas hipóteses: prover recursos especiais, quando tem essa questão factual, e quando deixa de se manifestar sobre uma questão jurídica relevante. Veja, a gente não está falando aqui de pré-questionamento, nada nesse sentido de pré-questionamento textual, não é porque não falou o dispositivo, é porque a questão federal não foi discutida, efetivamente no acordo. Então a gente teria aqui de fato um problema de causa decidida, a questão não foi decidida. E ela é uma questão relevante, fazendo, né, os embargos de declaração, eles não sendo providos, essa omissão não sendo saneada, vai caber o recurso especial pelo 1022, com violação ao 439 também, aqui incidência do 1025, né, para anular, voltar para a origem, para ter a completude de fundamentação. O que acontece quando essa omissão ou esse vício de fundamentação do tribunal local foi sobre uma questão constitucional? E aqui surge o problema que a gente vai tratar. Há uma tendência jurisprudencial na STJ, especialmente mapeada, eu mapeei ela para ser 100% transparente, até abril, maio desse ano, há possibilidade disso estar já se revertendo paulatinamente, mas havia uma tendência de o STJ falar o seguinte, especialmente nas suas turmas de direito público. Então aqui é a primeira e a segunda turma. Se a questão em que foi omisso for uma questão constitucional, eu não posso reconhecer que o tribunal foi omisso porque eu estaria usurpando a competência do Supremo Tribunal Federal. Isso é um grave problema, já é um grave problema para a gente. E o que acontece em contrapartida? O Supremo Tribunal Federal tem um dos precedentes mais antigos da repercussão geral, um precedente que é o tema 339 da repercussão geral, de relatoria do ministro Gilmar, lá de 2010, que estabelece que se você tiver uma fundamentação ainda que mínima, não há violação ao 93.9 da Constituição. Então o que isso significa? A não ser que não haja fundamentação nenhuma, você não consegue esse provimento desse recurso extraordinário, uma questão que não é uma questão constitucional que vai poder ser dirimida pelo Supremo Tribunal Federal. Ou seja, ficava numa situação que não conseguia sequer ser resolvida por aquela dupla ponte que existe hoje no CPC do 1032 e 1033. É uma hipótese bem específica e pontual. E por que eu trato desse tema especificamente? Porque a gente tem uma oportunidade de superar dois entendimentos jurisprudenciais distintos. Essa linha jurisprudencial do STJ de perceber que, na verdade, esse vício de fundamentação ele é uma questão federal, porque a gente está dizendo respeito à interpretação do CPC e da completude da fundamentação local. Veja, a gente não está falando aqui no argumento voador que surgiu do nada, tem que ser uma questão relevante, constitucional, que foi discutida, né, desde a origem, tenha sido suscitada na apelação, nas contrarrazões de apelação, e o tribunal tem efetivamente incorrido nessa omissão devidamente demonstrada no recurso especial. Então, não há uma usurpação de competência do Supremo. Então, essa é a primeira importância, olhar para esse precedente específico, essa linha de julgados do STJ e perceber que isso não pode se identificar como precedente. E para o STF, para o 339, para ver que esse 339 também precisa ser aprimorado ou sofrer um processo de nova maturação institucional. Por quê? Porque ele está fechando demais a porta do Supremo Tribunal Federal. Porque ao falar que praticamente qualquer fundamentação já seria o suficiente para não ter uma violação constitucional direta, ele está deixando, na verdade, quem der a última palavra sobre uma questão constitucional relevante ou transcendente, que pode vir a ser relevante ou transcendente, seja o tribunal local. Então, o que acontece? A gente tem alguns julgados no STF, a maior parte deles aplica o tema 339 sem grande aprimoramento ou rediscussão das suas razões. A gente tem, especialmente em alguns casos que foram relatados pela ministra Rosa Weber, já uma aproximação do 339 com a ideia do 489, parágrafo 1º. Então, essa ideia de poder permitir e reconhecer que, olha, era uma questão relevante que a gente vai poder discutir. Por que isso é importante? De volta, o controle da qualidade do combustível que alimenta as Cortes Supremas. Por que eu gosto de dizer e usar essa expressão? Se estiver omisso, o acordo, não tiver enfrentado a questão, de fato, nem STJ, nem STF podem enfrentar essa questão. Tem que voltar para a origem. Então, por isso que a gente tem que entender a quem compete fazer esse juízo para voltar à origem. E aqui a gente pode dar uma resposta dupla, como regra geral ao próprio STJ, que tem em sua missão, né, uniformizar a interpretação da legislação federal, e mais do que uniformizar apenas, né, orientar a jurisdição como um todo, né, prospectivamente, como uma corte de precedentes. Isso aparece ainda mais agora com a relevância da questão federal, para conseguir resolver.
resolver o quê? Permitir que seja bem dirimida a questão, para que depois ele entenda, eventualmente, dessa questão relevante e transcendente. E ao Supremo Tribunal Federal também. Por quê? Para a gente não permitir um fechamento do próprio acesso à corte pelo tribunal local. Então, os tribunais locais têm que se ver muito como copartícipes desse processo institucional, cada um com uma função institucional distinta. Então, acho que um bom trabalho para entender essa questão é do professor Daniel Mitidiero, quando constrói no seu Cortes Superiores e Cortes Supremas, essa ideia. A gente tem os tribunais de justiça e regionais federais como cortes vocacionados ao caso concreto. Acho que a função filé mignon da jurisdição que eu gosto de falar, que é bem resolver os conflitos concretos, né? Prestar a tutela adequada, efetiva e tempestiva do direito material. E as Cortes Supremas com esse endereço distinto, esse endereço para a segurança jurídica, para a outorga de segurança jurídica e previsibilidade, que é dada por meio do quê? Do precedente. O precedente que vai ser construído, né, nesse desenho da identificação da repercussão geral e agora, provavelmente, da relevância, se seguir esse mesmo caminho, de que aquela questão transcende o caso concreto, transcende aqueles interesses subjetivos. Então, basicamente, esse é o tema e esse é o problema. O problema é o STJ se restringindo no seu papel de controlar a idoneidade e a completude, melhor dizendo, da fundamentação do tribunal local. E a gente não está falando aqui de nenhuma hipótese teratológica ou de alguma situação, né, fora do campo da juridicidade. Pode ser omisso, por questões diversas, né? A jurisdição é a violação ao 1022 e 489, ponto, entendeu? Violou, volta. Isso. Só que eles não estão tendo essa jurisprudência. Seria defensiva? Eu acho que, na verdade, é uma jurisprudência extremamente cautelosa de deferência em relação ao próprio Supremo Tribunal Federal. Não é, na verdade, uma jurisprudência defensiva no sentido de não vou enfrentar essa questão. Cuidar para não ter essa... Porque, na minha visão, não se pronunciou sobre um fundamento de ordem constitucional. Ele violou o 93 e o 489, né? Então, a STJ ele não precisa avaliar a questão constitucional, ele só pode falar, tribunal de origem, manifeste. Então, manifeste. Até porque o recurso especial, se entrar com os dois, primeiro vai o especial. Você pode ter eventualmente até a inversão da ordem. Se fosse o caso de perceber, olha, então é um caso de violação 93.9, poderia ter até a inversão da ordem na análise do próprio STJ, né? O relator do STJ poderia fazer essa determinação de remessa prévia ao STF. Né? Não é só também... eu sei que o STJ cada vez mais quer se ligar à noção de uniformização da jurisprudência, mas eu acho que STJ e STF também eles têm um ônus de limpar, né, a visão legal e constitucional das questões jurídicas. Né? Quando eu digo limpar, é o seguinte, esse assunto aqui poderia ser melhor apreciado. Não é só uniformizar, vamos aqui melhorar a interpretação que a jurisdição tem que entregar sobre determinados temas. Então, assim, você vê um assunto como esse, você vê que a interpretação está muito obscura, né? Muito controvertida. Né? O advogado que se deparar com uma situação dessa, ele vai ter que ter um jogo de cintura muito bom para poder trabalhar as duas linhas. Né? E a gente estava até conversando dessa questão processual, que tem que tomar muito cuidado, porque saiu o acórdão no Tribunal ACO, você verificou que tem essa questão constitucional que restou omissa, necessariamente você tem que interpor os dois recursos, né? O recurso especial e o recurso extraordinário. Lógico que o recurso extraordinário tem a questão de repercussão geral, tem seus requisitos próprios, mas por que da importância da interposição na origem? Porque se acontecer essa situação de o processo ir para o STJ pelo 1022 e eles entenderem que é uma questão constitucional, você não vai poder interpor um segundo recurso extraordinário para julgar essa questão. Ele vai voltar para que o seu recurso extraordinário que você apresentou lá na origem suba e seja julgado. E aí a gente pode aplicar o novo Código de Processo Civil que diz, se o STF der a entender, não é uma questão constitucional aqui, é infra, aí ele vai mandar, STJ, você disse aí que não que é uma questão constitucional, mas para mim é infra, resolva, né? Porque daí ele pode, nesse momento, ele pode pedir que retorne e que vá para o Tribunal ACO julgar a questão posta, né? Aqui, se a gente for ver na letra do precedente, né? É curioso falar na letra da lei, na letra do precedente, mas a ideia do 339, e agora não caberia esse recurso extraordinário mesmo. Ou por isso que a gente fala que precisa ter talvez um aprimoramento no que é hoje o tema do 339, justamente para a gente não gerar uma litigiosidade que já está equacionada. Né? Então, fazer a dupla interposição aqui, na verdade,
está tentando se precaver contra uma linha jurisprudencial que ainda não é dominante no STJ, gerando uma nova litigiosidade, um maior acúmulo de recursos nas cortes que vai contra até a própria ideia desses... Vai contra, mas, vamos dizer, na prática, para o advogado, essa seria a saída para ele, né? Se ele conseguir identificar e demonstrar que, por exemplo, ele está se afastando da hipótese, por exemplo, se houver um mínimo de fundamentação que seja parcialmente omisso, aí já não cabe mesmo o recurso extraordinário, porque nos termos lá da repercussão geral tem que ser a ausência total. Então, por isso você teria que fazer o recurso especial apenas. Então, por isso que eu falo que é uma questão que a gente tem que olhar com uma atenção aqui, né? E o doutor Luiz chamou a atenção também que você entra com recurso especial com extraordinário. Vai ter admissibilidade. Provavelmente o recurso extraordinário ele não vai ser admitido por causa da inexistência de repercussão geral. Você vai entrar com agravo interno e esse recurso extraordinário, a princípio, ele vai morrer lá na origem, né? Porque ele vai ser julgado pelo tribunal na origem e não vai subir, né? Porque não vai ter essa possibilidade pela inexistência da repercussão geral. Então, você realmente tem uma situação jurídica complexa e que precisa ser discutida, né? De forma que tenhamos decisões justas na origem, mas o STJ e o STF tem esse papel uniformizador, mas tem que ter esse cuidado também com o que está sendo julgado, né? E a gente estava conversando aqui antes também da importância, eu costumo ler bastante sobre esses assuntos, mas não tenho visto muito essa discussão, a importância do julgamento na segunda instância, porque hoje em dia brilha aos olhos dizer assim, meu processo foi para o STF, para o STJ, para o julgamento. Mas o fato é que as cortes constitucionais, elas não têm condições de julgar todas as questões. E mostrar ao tribunal de origem o papel tão grande, tão importante e o reconhecimento desse papel importante que eles desempenham. Porque a impressão que me passa é que a gente supervaloriza o STF ou o STJ e muitas vezes não dá esse reconhecimento para o tribunal, no tribunal de origem. Então a gente precisa que o tribunal de origem esteja com magistrados muito bem informados para poder aplicar as teses que foram julgadas nos tribunais superiores para que não existam mínimas reclamações, né? Primeiro ponto. E segundo, para se fazer a efetiva justiça até o segundo grau, porque não cabe ao STJ, o Supremo Tribunal Federal, fazer justiça. E essa que é uma grande questão que quem é leigo do direito fica, às vezes não entende, né? Às vezes não, muitas vezes não entende. Não, vou resolver meu assunto lá no STJ, no Supremo Tribunal Federal. Não é assim, eles não são cortes para se fazer justiça. A justiça precisa ser feita na segunda instância. Então, eu não sei se já existe, eu vou até perguntar para amigos que eu tenho da Associação de Magistrados, se já existem trabalhos nesse sentido desse reconhecimento do Tribunal de Segunda Instância. Você sabe dizer se tem? Posso dizer que tem. Inclusive, fazer um pequeno merchandising de um artigo meu e do professor Luiz Guilherme Marinoni. Quando a gente fala, eu vou casar essa sua provocação com uma provocação que o José fez aqui, que eu achei muito interessante. A gente, quando olha para uma cultura de precedentes, quando a gente olha para o papel distinto desempenhado pelas cortes, então seja pelas cortes supremas e pelos tribunais de justiça e regionais federais, a primeira coisa que a gente tem que perceber é que são funções distintas dentro da própria jurisdição. Não significa que uma é superior à outra, não significa que você está apequenando juízes e tribunais locais, pelo contrário. Quando o Supremo ou o STJ podem passar a dizer tem uma questão federal aqui, mas não vai ser equacionada por mim, ou tem uma questão constitucional aqui, mas vai ser equacionada pelo TRF ou pelo Tribunal de Justiça, o que ele está falando? Ele está, na verdade, além de distribuir competência dentro do sistema, diante de uma determinação normativa que a gente já teria, está falando, eu confio em você, tribunal, para dar essa última palavra sobre essa questão, sobre essa matéria. E, às vezes, ele pode fazer uma coisa diferente, que eu vou casar com o que o Dr. José me falou e eu vou casar com o que você falou, doutora Friedrich. É o seguinte... As questões, elas também podem ser levadas de forma prematura para os tribunais superiores. O que eu quero dizer com isso? Imagine a hipótese em que não há nenhum julgado, nenhum precedente de um tribunal superior ainda, né, sobre uma determinada lei que acabou de ser aprovada. Toda lei, todo texto normativo vai compor divergências interpretativas. É do fenômeno jurídico da contemporaneidade a gente ter essa percepção de que você vai ter disputabilidade de sentidos inerente ao fenômeno jurídico.
primeiro caso precisa ser decidido e firmado um precedente? O primeiro recurso que surgir? Ou será que a gente precisa ter um acúmulo de razões? Obviamente ninguém quer um sistema que funcione de forma caótica, de forma indeterminada. Mas qual que é o timing, o tempo para a gente considerar que isso é ruim? Nosso sistema processual, acho que a gente sofreu muito com essa indeterminação. E qual que foi a nossa resposta para isso? Tentar dar respostas muito rápidas. Então, suspensão nacional, o IRDR, o repetitivo, a primeira conformação na repercussão geral, tinha muito essa pegada. E, tá repetindo muito isso aqui, é uma questão que pode estar gerando muita insegurança jurídica, tal, desde logo vamos decidir e resolver. A gente acaba transformando uma decisão que deveria vir de um processo de maturação institucional e argumentativo na primeira decisão. Então veja, a primeira decisão em um hard case sempre é um hard case. Então, será que a gente não está tendo esse problema? Então o que a gente defende, e fiz isso num artigo naquela coletânea sobre relevância da questão federal, falando, olha, a gente tem um problema que a gente tem que pensar quando pensa na relevância também é esse. A gente tem que valorizar o tribunal local, valorizar o TRF. Perceber que as partes estão reivindicando os sentidos que entendem para aquela norma. Perceber que hoje já acontece no nosso sistema. Às vezes as pessoas falam assim, mas a gente vai ter uma estadualização do direito federal. Isso já acontece toda vez que um recurso especial não é admitido. E vai ter um caso julgado no sentido A para uma empresa, B para uma outra empresa, em razão da própria inadmissibilidade do recurso especial. Ou quando o Supremo Tribunal Federal fala que uma matéria, por exemplo, não tem repercussão geral. Você pode ter tribunais de justiça ou regionais federais discutindo essa matéria, dando a última palavra nessa matéria, sem um instrumento de uniformização. E o sistema vive com isso. Então, acho que, óbvio, a gente não pode ter uma caoticidade a ponto de tornar o sistema não cognoscível. Então, que é aquilo que a gente fala. As cortes precedentes também servem para otorgar segurança jurídica e previsibilidade. Agora, não significa que isso não comporte um momento de maturação institucional. O próprio TRF tem lá um dispositivo no regimento interno, não vou lembrar o número do artigo, que fala lá, decisão da Corte Especial, do Conselho Especial do TRF, não vou dizer vinculante, mas é para ser uma orientação a ser seguida para baixo, né? As turmas e as varas federais. Então, assim, já há um caminho, né? E o próprio CPC traz essa ideia, né, de que os tribunais têm que manter sua jurisprudência coerente, íntegra, estável, mas isso significa que desde logo a gente tem que evitar, talvez haja casos que a gente tenha que evitar desde logo essa divergência. Talvez haja. Todo caso? Talvez não. A gente falando em matéria de direitos fundamentais, eu gosto muito de pensar e defender a seguinte proposição. A jurisdição, e por que eu falo tanto se a gente pensar até em controle de constitucionalidade, mas vale isso para toda interpretação do direito. A gente poder levar em juízo, perante um terceiro imparcial com paridade de armas, a nossa reivindicação do sentido do direito, nós defendendo as partes como advogados, fazendo isso tem um componente democrático muito importante. Muito importante, porque a gente está reivindicando um sentido para o direito para o nosso cliente. E o juiz pode, no caso do Brasil, pode e deve, o juiz, a juíza pode e deve fazer controle de constitucionalidade, interpretação da lei à luz da Constituição. Então, isso é importante. Isso não significa que a gente tem que ter acesso para o STF e para o STJ, ter uma resposta da jurisdição, ainda que seja desfavorável ao seu cliente, tendo sido respeitado o devido processo legal, tem um componente importante, é democrático. Perder também faz parte do jogo, a gente precisa entender isso. Sim. E por isso, quando você fala assim, a gente vê às vezes muito como um rito de passagem no tribunal local ou o TRF, pensa que vai ser feita justiça no STJ. Aí vem a grande questão. O caso é um instrumento para que o STF, por exemplo, hoje, discuta as grandes questões constitucionais dotadas de repercussão geral, ou seja, de relevância econômica, política, jurídica, social e transcenda os interesses das partes. É um instrumento para isso. E faz isso e também julga o caso. Porque a gente não tem uma corte de cassação apenas. Ele não apenas define uma tese e manda rejulgar na origem. Ele também vai aplicar, mas não vai fazer isso em todo caso. Então, é o pressuposto para que ele atue e não a razão de ser de sua atuação, ou seja, o caso, a solução do caso é o que leva a questão ao Tribunal Superior, que tem essa conformação como uma corte de precedentes. A solução do caso também é importante no Tribunal Superior. Até para a gente definir rastro, depois até entender o que estava realmente em discussão, a delimitação da questão constitucional, da questão federal. Mas a gente tem que perceber isso, que a gente rejulga ali também. Mas essa não é a principal função, é aquela diferença entre os jus litigatórios e os jus constituições. Os jus litigatórios é aquilo que a gente falou, a função filé mignon da jurisdição. Prestar adequada, efetiva e tempestiva tutela ao direito material vindicado. Essa outra função, esse outro discurso que fala até o professor Daniel Mitidiero,
que é esse discurso da outorga de segurança jurídica e previsibilidade. Então, são os dois discursos da jurisdição civil, igualmente importantes. Não significa que o juiz ou o TRF é menos por causa disso. Sim. Nossa, essa conversa está muito interessante. Eu adoro esses temas densos. Acho que uma perguntinha, pelo menos da minha parte final, não sei se o Josmo vai ter mais alguma pergunta. A gente estava conversando sobre essa questão da relevância constitucional e agora da arguição de relevância, né? Repercussão geral e arguição de relevância. E o doutor Luiz, ele falou um pouquinho da importância do STJ fazer com que esse novo filtro que surgiu, esse novo filtro constitucional, ele potencialize o STJ e não seja apenas um argumento para se diminuir o número de processos, né? Porque no primeiro momento isso não vai acontecer, não vai ter uma diminuição drástica dos processos, né? Mas isso vai depender muito da forma como o STJ vai atuar com a arguição de relevância, né? Você poderia falar um pouquinho pra gente sobre isso? Eu acho que são várias visões do que pode ser o Instituto. Ele pode ser muitas coisas diferentes, se a gente parar para pensar, até na experiência institucional que a repercussão geral passou. Né? Então, se a gente pensar, a repercussão geral, como foi prevista na emenda 45, ela foi para resolver a crise numérica do Supremo. Acho que o grande motor dela foi esse. E, na verdade, quando a gente olha para os 16 anos dela, ela teve idas e vindas com essa dimensão, ela se tornou uma coisa muito diferente. Ela se tornou um instrumento para que o Supremo opere como uma corte constitucional no controle difuso. Ele não é mais um filtro. Ele não é só um filtro, ele é um motor da corte, que inclusive nos ajuda a interpretar a própria função da guarda da Constituição pelo Supremo Tribunal Federal. Então, se a gente olhar para isso, a gente vai olhar assim, talvez, e não foi uma coisa imediata, hoje em dia o Supremo ainda trabalha com um número expressivo de REs e ARES, e eu acho que com o uso da tecnologia, inclusive, vai conseguir equacionar isso de uma forma ainda muito mais racional, né? Porque a gente tem ainda muitos recursos, a gente falava, até brincando, recurso para o Tribunal Superior, atuação no STF, no STJ, é uma atuação especializada, a gente precisa entender isso também. Né? Às vezes a gente pensa, não, é só mais um recurso, não é só mais um recurso. É uma demanda de fundamentação vinculada, que você tem razões específicas para levar para a corte, para convencer a corte de que aquela questão é relevante ou transcendente, no caso da repercussão geral, enfim. Então a gente tem que olhar dessa forma, talvez, pensar, e seria um grande desserviço a gente não aproveitar esse momento e aproveitar a experiência institucional da repercussão geral para fazer essa grande mudança no STJ. Mas é claro, é outra corte, com outra função. Uma coisa é o STF como uma corte que guarda a Constituição e como órgão de cúpula do Poder Judiciário. O STJ, ele lida até com um número de normas, de dispositivos normativos federais muito maior. A Constituição Federal tem 250, nossa aniversariante, né? Tem 250 dispositivos no corpo, artigos, né? no corpo principal, mais o ADCT. Quando a gente fala em lei federal, a gente tem dispositivos de lei federal, né? Para o enquadramento do próprio artigo 105.3, a gente vai ter muito mais. Quando eu falo, a ordem de escala aqui não é 100%, que seriam 2.500. São 15 mil, mais ou menos. Então, a gente está falando aqui numa ordem de 800%. Então, e o número de ministros no STJ que efetivamente julgam são 30, né? Porque os outros 3 têm uma função mais administrativa. E se separarmos também, a gente tem, na verdade, 3 Supremos dentro da STJ, porque a gente tem a primeira sessão, a segunda sessão e a terceira sessão. Então, são 10, 10, 10. Verdade. Né? Então, a gente tem que pensar, eu acho que de uma forma bastante caridosa, com a ideia de que não vai resolver de um dia para a noite. Hoje a gente tem 400 mil processos, mais ou menos quase 500 mil processos por ano chegando no STJ, recursos, né, e outras ações originárias como HCs, enfim. A gente vai ver que isso não vai diminuir do dia para a noite com a implementação da relevância, mas talvez tenha essa percepção de que é um passo necessário para fazer esse caminho como o Supremo fez. Você está comentando é interessante porque casa com o que o Dr. Paulo Vitor falou na nossa mesa de debate. Né? Ele falou assim, a inspiração da arguição de relevância no STJ é aquela primeira intenção lá de 2004 da repercussão geral. Mais uma filtragem, né? Talvez daqui a uns anos se transforme o que é a repercussão geral hoje, né? Mas vai amadurecendo, né? A gente, cabe a nós, intérpretes do direito, ir amadurecendo e fazendo com que a cultura vá se mudando também, né? Se no primeiro momento foi daquela forma e vai vendo que não dá certo, você vai ajustando e tal, e você consegue transformar. E eu acho que esse tema mesmo do STJ
assumir o papel constitucional que ele tem, que era o que a gente conversava com a emenda constitucional 45 do Supremo, atingir o papel constitucional. Hoje me parece que ele está muito nesse papel constitucional, né? Mas eu acho que daqui a uns anos, quem sabe daqui 10, 15 anos, a gente vai ter essa mesma conversa e vai dizer, não, agora o STJ conseguiu chegar no seu papel constitucional. Por exemplo, fugindo um pouco do que a gente está falando, mas nessa questão da repercussão geral, isso que o nosso colega acabou de falar que é tão interessante, que a gente tem um caso recente da questão dos honorários, né? Estava 5-5, o Zanin tomou posse e votou pela repercussão geral do tema, né? Até acho que ali não seria matéria tanto constitucional, mas eu não tô olhando por esse lado. Eu estou olhando o seguinte, ele não olhou para o filtro, ele olhou pela relevância do debate. Talvez nem seja talvez a decisão nem seja favorável ao que a Fazenda pede lá naquele caso. Mas ele falou, não, está na hora de acabar logo com esse assunto, né? Vamos dar uma decisão, embora do STJ tenha sido dado pela Corte Especial, me parece que as instâncias baixas ainda não estão se adequando, né? E aí ele vem, o Supremo, e fala, não, tem repercussão geral. Ele não olhou ali para a repercussão geral de forma, como um filtro de admissibilidade, ele olhou para a repercussão geral pela relevância do debate. Sim. Eu acho que esse é o grande olhar que precisa ser feito quando a gente pensa nesses requisitos novos, específicos do RESP e da IE. Eles são elementos estruturantes da função dessas cortes. Eles não são filtros apenas, né? Nesse caso específico, a gente até para não... Tô fugindo, claro que tem, não, mas acho que é até importante a gente falar, porque mostra também como há essa sobreposição entre a STF e a STJ que precisa ser bem equacionada. Porque se a gente pensar bem, teve um precedente do STJ sobre a matéria, firmado em repetitivo, o tema 1076, né, dos recursos repetitivos pela Corte Especial, então que tentou já dar essa pacificada. Então, esse problema de sobreposição entre as cortes, de função entre elas, a gente vai ter, e é um problema também a ser equacionado, mas esse olhar que você traz de, olha, está olhando para a relevância e para a transcendência, vê se tem uma questão constitucional aqui, e tendo uma questão constitucional, se ela é uma questão relevante e transcendente, esse modo de operar é um modo que vem dessa maturação institucional que o Supremo teve nos últimos 16 anos. Verdade. E eu acho que seria um grande desserviço ignorar essa maturação. Veja, são cortes distintas, com pressupostos distintos, funções distintas. A gente não pode esquecer desse acúmulo de razões institucionais, de experimentalismo institucional que o Supremo teve que passar. E, em cima disso, talvez colaborar para construir essa nova função do STJ. Olhe com carinho para o seu passado para escrever um bom futuro, né? Exato, aproveitar. O que é bom, siga, né? O que é bom de exemplo, copie. E o que não cabe, ou o que não foi bom, faça, né? Vamos tentar melhorar. Vamos tentar de outra forma. Eu acho que, em vez de a gente pensar assim, mas foi pensado para ser X, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que cuidar. Eu divido um pouco essa ideia do professor Paulo Vitor quando fala, foi pensado para isso. Não sei se foi pensado para isso. Pode ter sido até a voluntas legis, ela não guia necessariamente a interpretação do direito. Sim, com certeza. Se fosse assim, a gente teria aquele primeiro modelo da repercussão geral, Verdade. Não teria essa maturação institucional do Supremo, Sim. Não teria tido... Não sofreria essa mutação. E todo direito tem essa plasticidade, essa defesa, Então acho que é mais a gente olhar assim, a gente tem um baita de um instrumento aqui, um instrumento que vai exigir de nós advogados uma atuação diferente. Né? A gente vai... o professor Fred Didier estava acho que um dos grandes juristas, um dos grandes processualistas brasileiros, estava num congresso organizado pela BPC, inclusive, ele abriu o evento, e ele foi falar sobre um instrumento extremamente relevante, que é a produção antecipada de prova. Com a produção antecipada de provas, aliada até a ideia da sucumbência mais forte que o CPC estabelece, né? A própria ideia de a gente ter essa litigação responsável, como ela se transformou um grande instrumento na caixa de ferramentas do advogado. Eu acho que a gente vai ter que começar a olhar o RESP, o RE, como um grande instrumento na caixa de ferramentas do advogado, mas que ele não é usado ou usável para qualquer caso, não é usado em qualquer hipótese. Então, hoje, sem ter a relevância ainda implementada, de fato o que prevalece é o direito subjetivo da parte em recorrer. É o interesse da parte em levar a questão e ter uma reforma de uma decisão de mérito. Quando ela estiver implementada, se seguir a tendência da repercussão geral, não vai ser só mais isso. É pensar, essa questão é relevante para a definição do direito como um todo. A forma como você escreve esse recurso é diferente, a forma como você pensa essa questão é diferente, a forma como você fala para o seu cliente sobre a real possibilidade recursal dele aqui é diferente. Porque você vai falar, achando isso aqui, que esse recurso não seja admitido,
Hoje já é muito baixo por N motivos, pela, né, sofisticação técnica que o recurso exige, pela dificuldade mesmo todas as súmulas que a gente bem sabe, súmula 7, 128, 126, 280, todas elas, 284, 283. Mas enfim, além disso, a gente vai ter que trazer esse outro ponto. Então acho que a gente vai ter uma mudança também na nossa forma de agir e atuar como advogados. Foi uma conversa muito, muito boa, dá vontade até de ficar até mais tarde aqui conversando, mas a gente precisa terminar. Agradecer o Dr. Luiz Krasuski. Falei correto? Quase! Krasuski! Krasuski! Isso! Dr. Luiz Krasuski, pela presença, por todos os ensinamentos e que essa seja nosso primeiro encontro de muitos. Vai ser uma grande alegria a gente poder compartilhar e aprendermos juntos. Muito obrigada. Muito obrigado, agradeço novamente o convite e o diálogo. A gente que agradece a sua participação. É uma honra contar com o seu conhecimento, né? Seu tempo, seu conhecimento é sensacional. Vale outras conversas. Vale. Então é Obrigado. isso. Obrigada. Até logo. Tchau, tchau.